Regra de 3 simples. Usamos a regra de 3 simples em problemas que envolvam duas grandezas diretamente ou inversamente proporcionais e queremos determinar um valor a partir de 3 valores já conhecidos. Aqui representamos o x como sendo o valor desconhecido. Duas grandezas são diretamente proporcionais se, ao aumentar ou diminuir uma grandeza, a outra também aumenta ou diminui na mesma proporção. Por exemplo, um carro percorre 15 km com 1 litro de gasolina. O mesmo carro, então, percorre 30 km com 2 litros de gasolina. Ou seja, se eu dobrei a distância percorrida, eu vou dobrar o volume de gasolina. Assim, o gasto de gasolina e a distância percorrida são diretamente proporcionais. Duas grandezas são inversamente proporcionais se, ao aumentar ou diminuir uma grandeza, a outra também diminui ou aumenta na mesma proporção. Por exemplo, suponhamos que um carro a 40 km por hora faz um percurso em 2 horas. Se eu aumento a velocidade para 80 km por hora, então eu diminuo o tempo para 1 hora. Ou seja, dobrando a velocidade, o tempo cai pela metade. Assim, a velocidade e o tempo são duas grandezas inversamente proporcionais. Vejamos um exemplo. Uma mãe recorreu à bula para verificar a dosagem de um remédio que precisava dar a seu filho. Na bula, recomendava-se a seguinte dosagem: 5 gotas para cada 2 kg de massa corporal a cada 8 horas. Se a mãe ministrou corretamente 30 gotas do remédio a seu filho a cada 8 horas, então a massa corporal dele é D. Começaremos destacando as informações importantes. Note que o tempo não depende da massa do filho, logo ele não será usado na questão. Vamos organizar os dados para começar a questão. Se a criança tiver 2 quilos, serão ministrados 5 gotas. Se a criança tiver X quilos, serão ministrados 30 gotas, já que eu não sei qual é a massa e eu quero descobrir. Observe que, se a massa aumenta, então aumenta também a dosagem do remédio. Assim, são duas grandezas diretamente proporcionais. Para usar a regra de 3, faremos uma multiplicação cruzada. Logo, x vezes 5 é igual a 2 vezes 30. Ou seja, 5x é igual a 60. Para resolver essa igualdade, eu devo passar esse 5 dividindo, já que ele está multiplicando. Logo, x é igual a 60 dividido por 5, ou seja, 12 quilos. Letra A. Vamos agora resolver o mesmo exercício utilizando outra maneira. Já que as duas grandezas são diretamente proporcionais, podemos simplesmente dizer que essas duas frações são equivalentes, 2 sobre x e 5 sobre 30, apenas colocando aqui como uma fração. Para resolver essa igualdade, podemos fazer uma multiplicação cruzada agora. Logo, 2 vezes 30 é igual a 5 vezes x, e temos a mesma igualdade. Passando o 5 dividindo, temos x igual a 60 dividido por 5, que é igual a 12 quilos.
Vejamos outro exemplo. Um carro, deslocando-se a uma velocidade média de 100 km por hora, faz um determinado percurso em 3 horas. Em quanto tempo faria esse mesmo percurso se a velocidade utilizada fosse de 60 km por hora? Primeiro destacamos os dados da questão. Organizando os dados, temos 100 km por hora em 3 horas, 60 km por hora em x horas. Observe que, aumentando a velocidade, diminuímos o tempo. Assim, a velocidade e o tempo são duas grandezas inversamente proporcionais. Nesse caso, para resolver a regra de 3, fazemos uma multiplicação paralela. Ou seja, 100 vezes 3 é igual a 60 vezes x. Ou seja, 300 é igual a 60x. Uma vez que 60 está multiplicando, passamos para o outro lado dividindo. 300 dividido por 60 é igual a x. Simplificando, x é igual a 5 horas. Podemos também resolver essa questão de outra forma. Já que trata-se de duas grandezas inversamente proporcionais, podemos fazer uma fração 100 sobre 60 é igual a x sobre 3. Nesse caso, nós teríamos que inverter a fração, e então podemos fazer uma multiplicação cruzada. 3 vezes 100 é igual a 60 vezes x. Da mesma forma, passando 60 dividindo, temos que x é igual a 5 horas. Próximo exemplo. Sabe-se que 6 pintores conseguem pintar um quarto em 2 horas de trabalho. Quantos minutos serão necessários para que 10 pintores com a mesma eficiência consigam realizar a mesma tarefa? Primeiro vamos destacar as informações importantes. Temos 6 pintores que realizam trabalho em 2 horas. Eu quero saber, em minutos, o tempo necessário para 10 pintores realizar a tarefa. Organizamos os dados em uma tabela. 6 pintores realizam em 2 horas de trabalho, 10 pintores realizam em x horas de trabalho. Observe que, quanto mais pintores eu tenho, menos tempo é necessário para realizar o trabalho. Então, temos duas grandezas inversamente proporcionais. Multiplicamos, então, paralelamente. 6 vezes 2 é igual a 10 vezes x. Ou seja, 12 é igual a 10x. Passando 10 dividindo, temos 1,2 é igual a x. Ou seja, são necessárias 1,2 horas para realizar a tarefa. Contudo, o exercício pediu o tempo em minutos. Precisamos, então, fazer a conversão. Vamos usar de novo uma regra de 3 para fazer a conversão. 1 hora equivale a 60 minutos. 1,2 horas equivale a quantos minutos? Como não sabemos, indicamos por uma variável. Aqui nós temos duas grandezas diretamente proporcionais. Se eu aumento a quantidade de horas, eu aumento a quantidade de minutos. Então, multiplicaremos cruzado. 1 vezes y é igual a 1,2 vezes 60. Ou seja, y é igual a 72 minutos. Vamos ver mais um exemplo. Se uma vela de 44 centímetros de altura diminui 2,5 milímetros em 1 minuto e 30 segundos, quanto tempo levará para se consumir? Primeiro, vamos destacar os dados importantes da questão.
e vamos então organizá-los. Temos 2,5 milímetros consumido em 1 minuto e 30 segundos. Isso equivale a 1,5 minutos, uma vez que 30 segundos é meio minuto. Além disso, 44 centímetros é o mesmo que 440 milímetros. Quando organizamos os dados para resolver a regra de 3, precisamos sempre usar as mesmas unidades. Como não sabemos qual é o tempo, vamos representar com o x. O x aqui será dado em minutos. Observe que, quanto mais a vela é consumida, maior é o tempo necessário para que isso ocorra. Ou seja, temos duas grandezas diretamente proporcionais. Para resolver então a regra de 3, faremos uma multiplicação cruzada. E temos 2,5x é igual a 440 vezes 1,5. Uma vez que 2,5 está multiplicando x, ele vai passar para o outro lado da equação, dividindo, para realizar a operação contrária. Logo, x é igual a 440 vezes 1,5 dividido por 2,5. Vamos multiplicar o numerador e o denominador por 10 a fim de retirar essa vírgula. Temos, então, 440 vezes 15 dividido por 25. Vamos simplificar essa fração dividindo o numerador e o denominador por 5. 15 dividido por 5 é 3. E 25 dividido por 5 é 5. Logo, temos 440 vezes 3 dividido por 5. Podemos dividir novamente o numerador e o denominador por 5. 440 dividido por 5 é 88. Logo, x é igual a 88 vezes 3 sobre 1, ou seja, 264. Observe que nas nossas opções o tempo está em horas e minutos, portanto, devemos converter esse tempo. Aqui encontramos x igual a 264 minutos. Lembrando que cada hora possui 60 minutos, podemos então dividir 264 por 60. 4 vezes 60, 240. Temos como resto 24. Ou seja, 264 minutos é igual a 4 horas, que é o valor inteiro da divisão, e 24 minutos. Letra D.